Para discutir o tema do endividamento da agricultura, é preciso colocar uma questão conceitual prévia. E dizendo que a agricultura é uma coisa muito específica e muito particular por duas características. Primeiro, porque ela é essencial para a humanidade. Os alimentos, fibras e energia. Então, ela é essencial. Não há vida sem agricultura. E segundo, porque é uma atividade que depende de fatores inteiramente estranhos à decisão ou à vontade do produtor rural. Basicamente, a questão climática, sem falar, evidentemente, dos mercados. Então, esta essencialidade e essa peculiaridade, que é muito especial da agricultura, exigem que o setor tenha políticas públicas também específicas e diferenciadas, sobretudo que lastreiem a renda do produtor, garantindo a estabilidade da atividade produtiva. E nós não temos isso no Brasil. O mundo desenvolvido tem mecanismos de proteção, de subsídio seguro, e nós não temos. E por não termos, a agricultura vem sofrendo no Brasil sucessivas crises e seguirá tendo crises enquanto esses mecanismos não existirem. Vamos agora responder a pergunta que foi colocada. O que aconteceu numa crise mais recente, que foi entre 2004 e 2006? Nós tivemos uma série de fatores que se somaram negativamente. Primeiro fator, houve uma seca no sul do país, do Paraná para baixo, pegando um pedaço do Mato Grosso do Sul, inclusive, em 2004, 2005 e uma parte de 2006, e essa seca reduziu a produção brasileira de grãos em quase 30 milhões de toneladas. Uma brutalidade para um país como o nosso. Além disso, os custos subiram muito, porque houve um crescimento de demanda no mundo até o ano 2002, 2003. Os preços estavam muito altos, porque o mercado era aquecido, havia uma procura maior do que a oferta. Então, a demanda por insumos explodiu e os custos de produção aumentaram enormemente. A safra caiu, os custos subiram. Quando chegou em 2004, 2005, houve uma safra mundial muito maior por causa da demanda por insumos e área plantada maior. Resultado, os preços despencaram. E aí se somou, no caso brasileiro, a questão cambial. Em 2003, um dólar valia R$4, 2004, 2005 era menos de R$2. Então, foi uma outra brutal perda de renda. Um quinto fator foi o fator sanitário. A aftosa, que surgiu no Mato Grosso do Sul, restringindo mercados para a produção de carne, e a gripe aviária, que não chegou ao Brasil, mas que derrubou o comércio mundial de frangos. E isso, evidentemente, derruba o comércio de grãos, porque o frango e o boi precisam de milho, precisam de soja para crescerem e se transformarem em carne negociável. Todos esses fatores convergiram para 2 anos, 2004 e 2005. E isso tudo levou a um exagerado endividamento rural sem condições de ser pago, porque realmente os produtores foram pegos por vários fatores negativos simultâneos, aos quais se somava um fator anterior, determinado pela mudança do cenário agrícola brasileiro em função do Plano Collor e do Plano Real em 90 e 94 do século passado. O que isso produziu? Antes do Plano Collor e do Plano Real, o Brasil era um país fechado em relação ao resto do mundo, com políticas públicas protecionistas e uma inflação de 80% ao mês. De repente, após 3 ou 4 anos desses planos de estabilização da economia, o Brasil foi arrombado comercialmente, ficou inteiramente sujeito à competitividade internacional, sem nenhum mecanismo de proteção, como os países desenvolvidos tinham anteriormente. O governo perdeu a capacidade de intervir, portanto o paternalismo desapareceu e a inflação ficou civilizada. Então isso produziu uma enorme onda simultânea no Brasil. De um lado, exclusão social, do outro lado, a demanda por competitividade, que implicou em comprar tecnologia e comprar gestão. Os produtores já vinham se endividando desde então. Esse problema de 2004 e 2005 levou a um endividamento bárbaro. Então, nós temos hoje que olhar essas coisas com a visão de 2 momentos. Um momento é o que tem para trás. Como resolver o que tem para trás? Essas dívidas foram prorrogadas por mecanismos institucionais de securitização das dívidas, do PES, da Recope, mecanismos que surgiram para prorrogar as dívidas, sem que isso significasse, sob nenhuma hipótese, não pagar dívidas, sim prorrogação dessas dívidas ao longo do prazo. Não está resolvendo,
porque o produtor tem uma dívida velha, a qual se soma o novo custeio para plantar uma nova safra. Então é preciso encontrar um mecanismo para pagar esta safra. Esse mecanismo seguramente terá que passar por alguma desmobilização por parte dos produtores rurais. Mas outros mecanismos, como o uso de títulos de dívida pública, poderiam ser utilizados para resolver isso de maneira definitiva. Mas me parece que mais importante do que olhar para trás é olhar para frente, né? Porque as crises se repetirão se não houver uma instrumentalização que iniba essa instabilidade da renda no campo. E isso, para isso, há vários mecanismos. Um é o seguro rural. Hoje o governo gasta, o Tesouro gasta com essas prorrogações de dívidas uma barbaridade. Um subsídio ao prêmio seguro seria muito menos do que isso e acabaria o problema. Teria que subsidiar as opções que os produtores rurais podem fazer quando fazem a sua plantação. E criar mecanismos de mercado que já estão funcionando, ligados a bolsas de mercadorias e futuros, em que o hedge seria ligado ao seguro, um mecanismo que inibiria essas flutuações de renda, não é de preço, de renda, garantindo ao produtor estabilidade para que a coisa avançasse. Então, preciso resolver o passado com mecanismos de exceção e criar regras definitivas para que as crises não se repitam no futuro.